Faça parte dessa história de proteção, afeto, segurança e cuidado com as crianças que precisam de uma família por um período temporário. Família Acolhedora, acolha essa ideia. Palestra de apresentação no próximo dia 6 de abril. Acesse o site e se inscreva: www.funsai.org.br/Família Acolhedora. Realização FUNSAI. Alô, ouvintes da Rádio Conectados. Sou André Abreu, historiador, e estarei de volta ao programa Brasil com S, na quarta-feira, dia 3 de abril, às 14 horas em ponto. Vou conversar com Leão Veloso sobre música e filosofia. Aguardo vocês. Até! A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Fita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Baiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque o melhor, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Não se esqueça, quer mandar mensagens? Participar diretamente aqui com a gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Repetindo aí para você não esquecer, 2061-6257. Siga lá a gente nas redes sociais também, ó, facebook.com/radiowebconectados. O nosso Instagram é @radiowebconectados. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais sobre os nossos colunistas, a nossa equipe? Acesse o site exclusivo do programa Baiaiana Conectados, que é baiaianaconectados.com.br. Muito obrigado a vocês que já estão aqui na nossa live. João Camilo Cunha, direto de Salvador. Jacó Vieira dos Santos, direto de Nova Açores, Bahia. Vanilma Moreira, Dan Santos, Erildo Santana, Raimunda Santos, Amália Santos. Michele Borges, direto de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Orgulhosamente, o programa Baiaiana Conectados traz uma... Isso que é inédito, né? Inédito. Artistas, bandas de música instrumental nesse programa aqui, nessa rádio não vê, é a primeira vez aqui, viu? Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios a banda, parte da banda, porque a banda tem 15 integrantes, entendeu? 7. A banda Cilibrina. Boa tarde, galera. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes. São 15 integrantes a banda, né? São 7. Mas olha, pesa por 15. Pesa por 15. Então aqui comigo está
O Gabriel Nóbrega, obrigado pela presença, por aceitar o convite, Gabriel. Muito obrigado. Ali do lado, ali, um rapaz lá de longe de Belém. Eu vou tentar acertar o nome. Boa sorte. Primeiro, vamos lá. Gileno Foiquinos. Passa perto. Você sabia, né, Gabriel, que eu ia errar, né? Eu errei no nome do disco. Tá escrito errado o nome dele, no nome do disco. É mesmo, é? Então, aí ele aproveitou e mudou já o nome. E aqui, o mais fácil, né? Mas não menos estranho. Jabes Felipe, é isso mesmo? Isso mesmo. Não errei não, né? Também não dá pra errar. Galera, obrigado aí por vocês terem aceitado o convite. Uma honra mesmo recebê-los aqui nesse programa. Nesse programinha, como diz o Marcelo Taz, né? Programinha, nossa, obrigado. Bom, vocês são a banda de música instrumental. Isso. Gabriel, você é o criador disso tudo aí, cara? Eu sou o criador, né? Que peso. Fundador. Isso, mas é verdade. É verdade. A banda foi criada, acho que 2 anos e meio, quase 3 anos atrás. Recente? Depois de um período que eu passei meio longe da música e fiquei acumulando algumas composições. E quando eu senti que tinha um trabalho que formava, assim, era volume para gravar um disco, eu primeiro conheci o guitarrista, que não é o Gileno, que é o Rafael Braga. Vamos citar o nome de todos aqui, pra gente, né, também não deixar os caras de fora. Hoje em dia, a formação, a banda Cilibrina, além de mim, Gabriel, Gileno na guitarra e o Jabes na bateria, tem o Ricardinho Paraíso no baixo, o Reinaldo Zepp no trompete, o Wagner Barbosa no saxofone e o Matheus Prado na percussão. Sim. Mas a primeira pessoa que eu enfim... Teve o contato. Tive o contato. Foi o Rafael Braga, que ele é guitarrista, e ele chamou o Jabes, que chamou o Ricardinho, que chamou na época... O Bruno Belasco. Eu também depois conheci da faculdade também o Anderson Quevedo. E foi um chamando o outro. Só que aí a banda foi mudando um pouco a formação e se estabilizou hoje com essa galera aqui. Com essa galera. Ali do lado tá... Eu só vou falar o primeiro nome dele para não correr o risco. Gileno. Vamos chamar de Gileno. Pode chamar de Gileno. Gileno, você é de onde? Eu sou de uma cidade que foi a primeira capital do Pará. Cametá. Belém do Pará. Lá em cima. Lá, quase nas Guianas ali. Inclusive a gente ouvia direto a rádio da Guiana lá. Como é que você conheceu o Gabriel? Cara, o Gabriel foi através do Rafa. A primeira vez que eu cruzei com o Gabriel foi na casa dele. Lembra que vocês estavam fazendo um som? Lá e eu fui lá tocar e tava rolando o maior som lá. E a gente já quando rola som é igual bola, né? Som é igual bola. Chama, chegou, Chama. O cara já fica louco pra entrar e foi uma maravilha. Foi um amor à primeira vista esse molequinho aqui. Deu certo. Porra. E o Jades? Fala um pouco aí, Jades. Como é que foi esse primeiro contato contigo? Então, foi pelo Rafinha, né? Rafael Braga. Ele falou, tem um cara montando uma banda, ouve esse som aqui. E aí tinha uns mídias, né? Que você tinha gravado tudo. Falei, caramba, me indica lá pro Gabi e me dá o contato dele, que eu já vou também mandar, eu sou baterista, eu quero tocar, eu sei que você tá montando uma banda. E aí foi isso. Aí foi que começou, né? Gabriel, você é filho de nada mais, nada menos do que... O cara tem até meu nome, Antônio Carlos Nóbrega. Tem que ser, né? Tem que ser um gênio. Então, você é filho do Antônio Carlos Nóbrega. Isso. Um dos maiores artistas brasileiros, acredito que sim. Olha, ele tem uns 65 como eu. Somos bem pequenos. 65, Gigante na qualidade e no conteúdo. Pois é, e é engraçado. Quais são as tuas influências, cara? Ele foi uma presença muito forte na minha formação musical. Sim. Inclusive, eu comecei na música muito, muito cedo. Com 10 anos, eu acompanhava ele como percussionista. E a gente viajava, fazia turnê ao redor do mundo sem poder choramingar. Ele me botou também para estudar piano, apesar de eu tocar com ele no palco bateria, percussão. Eu em paralelo, tinha lá, fazia minhas aulas particulares de piano. E ele me levava para tudo quanto era folguedo popular. Na matéria de estudo dele,
enfim, cortejo de maracatu, cortejo de caboclinho, orquestra de frevo, tudo que ele tinha como objeto de estudo para a música dele, ele me botava para dentro, não só para eu estar por dentro musicalmente pro show dele. Sim. Também acho que por uma formação pessoal e também porque ele não tinha com quem me deixar e eu tinha que me levar junto. Por que o nome Cilibrina, Gabriel, da banda? O nome Cilibrina ficou quase 1 ano, cara, tentando achar esse nome. Quer dizer, um nome. A banda ela ia se chamar Ópera Fandango. Olha aqui. Ópera Fandango. A gente tava lá e a gente tinha até fechado já o site, tinha tudo feito. Aí de repente apareceu o nome Cilibrina e uma série de coincidências, porque ele além de ser uma festa, sim, que tem em Sergipe, que é a primeira festa das festas juninas. Antecede as festas juninas, não é? Exatamente, dia 31 de maio. É uma palavra que vem do inglês, que vem de sealed beam, que é o farol selado. É aquele farol que na década de 60, quando a indústria automobilística tentou padronizar os faróis de carros, eles criaram esse farol que ele não só aguenta a chuva, ele fica fora do carro, então ele tem menos vidro e a luz fica mais forte. Sim. E ele tem uma refração lá dentro. O pessoal quando via na estrada um farol, como o farol Xenon hoje em dia, que é mais forte do que a média, falava assim, olha ali o raio do Silibim. O raio do Silibim virou uma expressão que é o raio da Cilibrina, que é pra falar que alguém tem muita energia, falo maluco, uma interjeição. Tipo o cabra da peste. Exatamente. Sabe? Aí... E ainda tem o lance que nos shows, em alguns shows, porque é uma estrutura um pouco complexa, mas tem um lance de quem sola, quem improvisa, acende uma luz, tem um botão e a pessoa acende a luz para ela improvisar. Essa luz, no nome de teatro, é o Silibim. E aí, enfim, com todas essas coincidências, a gente achou extremamente apropriado. Não o raio da Cilibrina, mas Cilibrina. E vocês usam o Fusca como mascote. Exatamente, que foi o primeiro carro a adotar o Silibinho, pelo menos o que ficou mais famoso. A Kombi também tinha, mas o Fusquinha virou o nosso mascotinho. É verdade que vocês não vão pro show com ele, porque não cabe todo mundo ali dentro, né? Olha, mas uma vez teve um episódio incrível. Já coube, né? Já coube, na foto teve. Um dia eu tava voltando de um show, e aí parei no carro assim... Aí comecei a escutar a música da Cilibrina. Falei, tem alguém escutando. Quando eu vi, tinha uma galera dentro de um Fusca. Tinha 6 negros dentro de um Fusca escutando Cilibrina no talo. Você tá brincando, não tô zoando. Foi um episódio épico da história da banda. Exatamente. É uma galera que é super fã da banda. Eles vão em todos os shows e eles não sabem. Eles foram num Fusca e voltaram escutando a banda. Quando eu parei, fui até cometi uma infração. Filmei eles, fiz uma história ao vivo dirigindo. Mas sensacional. Vale a pena a infração. Valeu, Valeu a pena. Agora o Gileno e o Jabs, eu gostaria que vocês falassem um pouco da influência de vocês. Vocês, por exemplo, já ouviam música instrumental, tinham o hábito? Qual é a relação de vocês com a música? Eu comecei a tocar na igreja, como muitos dos músicos daqui de São Paulo. Sim. E depois eu entrei na ULM, hoje chama EMESP, né? E lá eu comecei a ter contato com música instrumental, né? Comecei a ter aula com José Carlos, com Itamar Colasso, fiz aula com Cisão Machado. E eu sempre, na minha carreira musical, os meus trabalhos sempre foram ligados com música instrumental, a maioria. Sim. Eu toquei pouco, assim, com cantor ou com banda de baile, né? Que tem muito dessa escola do baile, sim, né? Sim. No meio musical eu não fiz muito isso. Toquei sempre bastante música instrumental. O Gileno também? Eu, na verdade, Belém é um dos polos de música... Acho que pouca gente sabe disso. Belém é um dos polos de música instrumental do Brasil, né? Belém tem 3 festivais de música instrumental anual. Para uma cidade de 2 milhões de habitantes, isso aí é né? É uma coisa... É pouco divulgado isso. Exatamente. Mas as pessoas sabem, inclusive faz parte de para quem trabalha muito com festival, que toca muito, quando a rapaziada sobe, todo mundo faz. Belém, Macapá, Santarém, né? Esse circuito que dá no mínimo 6 festivais, se você for subir, né? E eu sempre trabalhei com isso. Eu tive a sorte, cara, de esbarrar
em 2 caras, logo que eu comecei a tocar. Ao contrário do Jabes, eu fiz muito tocar com cantor, acompanhei muita gente e tal. Não cheguei a tocar o baile. Eu sou da época do show já. Sim, quando já tava na transição do show do baile pro show. Cheguei a fazer alguns bailes, mas oficialmente mais banda, show mesmo. E tive sorte de esbarrar em 2 caras. Um até faleceu recentemente, um chama Kizangama e o outro chama Zeca Sajica. Os 2 eram da cozinha da década de 70 da Elis. Olha, os caras tocaram com eles anos. Você imagina a bagagem musical dos caras, né? Sim. Eu toquei quase 15 anos do lado desses 2 caras. Então eu fui munido de muita informação de música brasileira, de não sei o quê. E eu tenho 8 discos gravados de música instrumental também. 8 discos? Gabriel, vou subir o volume dessa música e eu gostaria um pouco que você comentasse sobre ela aqui. Ponteado. Que beleza. Tá todo mundo se sacudindo aqui, igual os Minions. Ô, Gabriel, chamar vocês, por exemplo, de uma banda de um jazz refinado, assim, é exagero? Olha, todo o rótulo de Ariano Suassuna é burro, né? É difícil você rotular uma coisa... Genial, Ariano Suassuna. E você se sentir confortável porque ela reduz. Naturalmente, por definição, um rótulo reduz o que você faz. Olha, tem muito do jazz na nossa música. A conexão com jazz, assim, sessões de improviso, procedimentos harmônicos. Agora, não são exclusivos do jazz, né? Sei lá, o choro, o frevo tem os mesmos procedimentos. Agora, a concepção de arranjo, ela é um pouco jazzística, mas ela também é super do universo erudito. Sabe? De alguma forma, os arranjos eles são meio sinfônicos, apesar de não ser uma banda sinfônica, mas a concepção ela é. Vocês têm umas músicas bem até dançantes, digamos assim. Cara, Miss Librina tem uma mistureba do caramba. Tem de tudo um pouquinho, sem preconceitos. Né? Vocês estão no segundo disco. Vocês lançaram o Raio primeiro. Exatamente. E agora lançaram o Estandarte, né? Exatamente. Essa música ela faz parte do primeiro disco. Primeiro. Na verdade, ela não só faz parte do primeiro, porque ela foi a primeira música composta e foi a primeira música lançada. Foi a música que a gente começou a ter um pouquinho mais de visibilidade na internet. Assim. Ah, é mesmo? Sim, que legal. E curiosamente, antes da banda, como eu falei, eu estava parado lá na música e estava compondo as coisas antes mesmo da banda existir. Essa música aí, ela era feita para um trio. E aí eu mostrei para um amigo e ele falou, não, cara, isso daqui você tem que aumentar. Tá? Isso aqui, para soar bem, tem que soar grande, tem que ter metais. Falei que depois de botar os metais, ele botou a percussão. Foi só aumentando a parada. Mas eu acho que foi quando a gente achou mesmo a sonoridade, que é para poder ter um pouco de tudo, né? Assim, o frevo tem metais. É muito difícil fazer uma música que tem a influência africana, como o maracatu, e não ter uma percussão para você poder falar, ter um discurso musicalmente brasileiro. E a percussão, ela dá uma brasilidade maior É engraçado, música, no segundo disco a última coisa que a gente gravou foi a percussão. E a gente sentiu na pele o que era o mesmo disco com e sem a percussão. Ele virou brasileiro, assim, como se virasse uma chave. Exatamente, é muito curioso. Programa Paiana Conectados, hoje recebendo aqui o pessoal da banda Cilibrina. Obrigado a vocês que estão aqui na nossa live. Pedro Camargo, muito obrigado pela audiência. Wilton Bittencourt, lá em Nova Soura, Bahia. Tereza Trolese, Regina Cruz, Jacó Vieira dos Santos, lá no Povoado do Raso, Nova Soura, Bahia. Rony Berg, muito obrigado. Obrigado a todos. Nilda Moreira, Valdo Oliveira, Simone Farias e Deni Rios, lá em Poutiraguá, sul da Bahia. Iracema Souza, Eveline Caravaz aqui na região de Campinas, muito obrigado. Joélia Menezes em Coronel Fabriciano, ela que não perde o nosso programa. Edivânia Cruz, minha esposa Deise Fonseca aqui com a gente também. Grande Deise. Tá todo mundo ligado aqui. Pessoal, chegou a hora do nosso quadro aqui. Vem aí o mestre Assis Ângelo com 1 minuto de prosa. Hoje ele vai falar de quê? Não sei, coisa boa. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Voltaire
Voltaire, um francês, nascido em Paris, morreu. Esse demorou bastante. Com 81 anos de idade, ele escreveu um livro que trata do ateu, o ateu e o sábio. Olha que coisa fantástica. Isso no século XIX. Isso em 1780 e por ali, tá certo? Voltaire. O que tem Voltaire a ver com o Brasil? Tem a beleza da arte, tem a cabeça que cresce com seus pensamentos enormes, nos influenciando. A França e o Brasil, tudo juntinho ali. Aliás, uma coisa, no século XIX, antes e pouco depois da proclamação da República, olha, estou falando de 1822, lá a Marselhesa era o hino que era cantado no Brasil, interpretado no Brasil, em todas as solenidades oficiais. Você sabia disso? Pois é, a ligação Brasil-França e Voltaire. Recomendo que vocês leiam, mas não esqueçam, procurem nos sebos da vida O Ateu e o Sábio, Voltaire. O último livro desse grande escritor, um cara que foi exilado, um cara que, olhe, sofreu muito, mas deixou uma obra enorme. Procurem saber quem foi Voltaire e procurem saber a relação da França com o Brasil, que vocês vão se completar. Programa Paiana Conectados, você ouviu aí o jornalista Assis Ângelo. Participe com a gente, mande suas mensagens através do WhatsApp 2061-6257. Muito obrigado aqui, buenos dias, ligada a Lília Beck, muito obrigado. Ô, Gabriel, o Valdo Oliveira tem uma pergunta aqui, aí qualquer um de vocês pode até responder. Qual o show que ficou marcado aqui na vida da banda e onde ocorreu? Obrigado, Valdo, por sua pergunta. Eu acho que um show que me marcou foi o show que o Bruno Belasco faltou. E a gente teve que tirar ele da banda depois disso. Foi um show no Jazz nos Fundos que eu escuto várias pessoas comentando. Tem muita gente que lembra desse show. Onde foi? Foi aqui? Foi no Jazz nos Fundos. Aqui em São Paulo? Foi. Mas, isso é uma piada, né? Mas é verdade. O show me marcou muito e marcou alguns fãs que estavam presentes também. Agora, teve um show em especial no Uruguai que foi tocante. A gente foi tocar no Jazz Alacari esse ano. Sim. A gente chegou lá e é tipo uma praça muito grande. Sim. Que vai todo mundo com a sua cadeirinha para escutar música instrumental. A gente falou, que coisa curiosa isso aqui, né? Aí... O pessoal leva as cadeiras? Leva a cadeira e senta organizadinho. Cadeira de praia. E vai lá mesmo, vai, sei lá, 2.000 pessoas e tanto assim, pra escutar música instrumental sentadinho na sua cadeira de praia. Cara, a gente começou a tocar. Depois da primeira música, a galera aplaudiu. Aplaudiu forte. Eu falei, nossa, né? Aí tocou a segunda música, a galera aplaudiu forte demais. Eu falei, nossa, o pessoal tá gostando. Quando tocou a terceira música, o pessoal não parava de aplaudir. É mesmo? Não parava. E a gente achou que o show tinha acabado. A gente ficou se olhando, olhou. Eu falei, ixi, era só 10 minutos de show, a gente não sabia. Achou que o pessoal tá aplaudindo porque o show tinha acabado. Sim. Mas não era, o pessoal tinha gostado demais. Deu a sensação de, eu acho que esse pessoal nunca foi num show de banda instrumental e aí não tá sabendo direito quando é o fim. Na verdade, a gente aqui não sabia o que estava acontecendo. Eles se manifestavam daquela forma, assim, eles gostam, eles aplaudem mesmo. E quando acabou, o pessoal levantou e gritava Brasil, 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 lá no Uruguai. Cara, foi muito emocionante. Foi impressionante. Dá pra sair arrepiado do palco, né? Nossa, a gente ficou em estado de graça mais uma semana. Eu gostaria até de tocar aqui uma música de vocês. E até eu escolhi uma música do segundo disco standard, que é o Frevo Maligno. Perfeito. Fala um pouco dessa música aí, Gabriel. Essa foi uma tentativa genuína de abrasileirar o disco e fazer um gênero que eu acho que é um dos gêneros mais sofisticados que a gente tem em termos de música instrumental. Tá ali pau a pau com o choro. Em Recife, ele não é só tocado no carnaval. E é um gênero de música instrumental legítimo, que tem um legado enorme. Que perdura e que tem uma sofisticação ímpar, assim, de procedimentos melódicos, improviso, harmônicos. É uma coisa meio virtuosa. A linguagem, ela é completa. É a música mais brasileira, assim, desse disco. Dá pra chamar tem muita coisa. O Brasil é infinito.
tem muita... Hã? Desse disco, segundo. É a música mais brasileira, assim, do disco? Talvez acho que ela é a mais literal quanto gênero, assim. Eu acho que nenhuma música pega um gênero e deixa ela de forma tão explícita quanto o frevo. Tem um jongo ali no meio do frevo maligno, mas ele, em geral, é um ritmo tal qual ele é, quase que de cabo a rabo. Vamos ouvi-la, então? Bora. Programa Paiaiana Conectados com vocês, banda Cilibrina, frevo, ia falando fogo maligno, frevo maligno. Programa Paiaiá.
Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá na Conectados, você ouviu aí a banda Cilibrina com Frevo Maligno. Agora um recadinho especial para você. Você sabia que a Rádio Conectados é um dos vários projetos que fazem parte da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga? Isso mesmo. A FUNSAI, que há mais de 122 anos vem ajudando a fazer a diferença na vida de muitas famílias. Você pode ajudar a Rádio Conectados e os demais projetos da FUNSAI. Faça uma doação e nos ajude a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br www.funsai.org.br. FUNSAI, há mais de um século, acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. Obrigado aqui a todo mundo aqui nas redes sociais. José Lima, lá de Santa Catarina, ouvindo a gente. Rafaela Maria, Diogo Moreira, José Nilton, Marlon Moreira, lá de Recife, ouvindo a gente. Paulo Santos, a Luísa, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ela é de Jacobina, Bahia. Grande abraço. Clemilton Santos, Raimunda Santos, Ivone Santos. Cantor Clemilton Santos dizendo que o programa tá nota 10. Muito obrigado mesmo a participação de todos vocês aí. Gabriel, a gente ouviu aí essa linda canção, gostosa de ouvir. Podemos dizer que nessa música tem frevo, baião, jazz... Tem um jongo ali no meio. O improviso de baixo ali em cima de um jongo, cara. Tem um monte de coisa, não? Tem um monte de coisa. É isso que é a nossa onda é essa. Ô Gileno, me diz quando a gente pensa em arranjo, em composição, em música, normalmente a gente pensa o quê? Numa letra, sei lá, um violão, alguma coisa. Como é que é, por exemplo, fazer um arranjo de uma música instrumental? Para uma sociedade que não está habituada, infelizmente, eu diria, com música instrumental. Eu sempre digo, isso varia muito de compositor para compositor, né? Isso, na verdade, tem gente que faz de um jeito e às vezes a música pinta de um jeito, às vezes ela pinta só uma citação, às vezes ela pinta inteira, às vezes, sei lá, às vezes você sai compondo e ela aparece de um jeito, e às vezes você fica ali horas num pedaço e tal. Mas eu sempre digo que a música instrumental, ela nasce quase pronta. É porque é um quadro, né? Porque quando ela vem, por exemplo, para mim, quando pinta uma melodia, ela automaticamente eu já tô vestindo ela com a harmonia, pensando no contrabaixo, pensando na bateria. Agora eu faço questão que o Gabriel fale o jeito que ele compõe, porque é muito louco. Como é que é, Gabriel? É o oposto de Gileno. O meu negócio é bem racional e um quebra-cabeça, assim. Normalmente vem um teminha no chuveiro, uma coisa meio despretensiosa, vou lá, gravo no computador. Eu gravo as músicas em MIDI. Eu gravo uma bateria eletrônica, faço baixo ali no teclado. O baterista você deixa de fora. E aí eu vou montando mesmo o arranjo, né, ali no computador, botando os pedacinhos para lá, resgato. Eu tenho uma tabela, uma planilha de Excel que eu arquivo todos os temas e catalogo eles. Tipo, isso aqui é um teminha que lembra isso, não sei que BPM, o ritmo é esse. E eu vou sempre consultando ali, mesclando uma coisa com a outra e montando a estrutura da música. O baterista aí de plantão aí, que foi deixado de fora agora pelo Gabriel dos arranjos dele, entendeu? Tocar bateria numa banda de música instrumental pode até ser uma pergunta meio simplista, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Claro. É a mesma forma que tocar com uma banda, com cantor e tudo? É a mesma sensação? Não, porque a gente, na música instrumental, a gente tem mais obrigações, né? Às vezes, com cantor, a gente toca as coisas mais simples, porque a gente precisa fazer uma... A precisão instrumental tem que ser maior. Não, a precisão não, tem que ser a mesma. Mas acho que com o cantor a gente tem que tocar de forma mais simples. Porque o cantor, a gente tem que fazer uma base confortável para ele cantar em cima, né? Sim.
Na música instrumental a gente tem mais liberdade, às vezes. Mas o Celebrina é um caso bem à parte, assim, pra mim. Primeiro porque os arranjos são todos bem amarrados, né? A gente tem algumas coisas que tem que ser feitas ali, né? A gente não tá tão livre, tão solto. Por mais que eu seja teimoso, muitas vezes, né? Eu coloco muito, assim, o que eu penso, o que eu quero tocar no som. E a maior dificuldade pra mim no Celebrina é porque o Gabriel grava lá no computador... Aí ele grava a caixa com 2 mãos. Sim. Depois ele grava uma outra caixa com outra mão. E um prato com 2 mãos. Tem isso, Gabriel? Parece que assim, são 5 bateristas lá tocando. E ele tem que se virar pra tocar sendo um só. Mas ele tem 4 braços, se vira. Se vira, né? Já que quer fazer parte, senão você faz igual o outro cara lá, não é? É isso. Essa é a banda Celebrina. Pessoal, por falar de música, eu vou chamar agora o quadro Todas as Notas. Vem aí o jornalista Sérgio Martins falando de música. Fala, mestre. Olá, sejam bem-vindos ao Todas as Notas com o Sérgio Martins. O César Mequiles, ele é flautista e filho do J. Mequiles, um grande compositor de frevo dos últimos 30 anos. Tem muita coisa gravada pelo Alceu Valença. E foi nos bastidores de um show do próprio Alceu que o César se aproximou de mim e disse: Sérgio, vassourinha é importante, vassourinha é linda, eu adoro tocar, mas eu acho que o frevo precisa de um sopro de renovação. Esse sopro chama-se Transversal Frevo Orquestra e é liderado pelo próprio César. O disco de estreia acaba de sair e você pode encontrar nas lojas de disco ou nas plataformas virtuais Brasil afora. O que é legal da Transversal é que ele pega um instrumento secundário, no caso a flauta, que é obviamente o instrumento do César, e coloca ela como protagonista. Então você tem uma canção instrumental divertidíssima, com muita influência do jazz, mas com solos habilidosos de flauta. Eu passei a tarde toda aqui escutando e me deliciando, e a minha vontade realmente era de pegar uma sombrinha e estar dançando aos sons do disco de estreia da Transversal Frevo Orquestra. Eu espero profundamente que você tenha essa mesma sensação, seja tomado por essa alegria contagiante, maravilhosa, que as canções do César Mequiles trazem. Obrigado e até o próximo Todas as Notas. Programa Paiaiá. Esse foi o jornalista Sérgio Martins. Conhece o César Mequiles, ou Gabriel? Eu conheço o pai dele. Pai, hein? Já também de bastidor de show em Recife, show do meu pai. A Lília Beck tá dizendo aqui, agora entendi porque o Uruguai parou. Sensacional, Frego Maligno, amei. Parabéns, meninos. Obrigado. Gabriel, vocês fizeram uma turnê aí, rodaram um pouco o mundo já aí, né? Apesar de pouco tempo de carreira. Tiveram, sim, a gente não tem o que reclamar não da receptividade. Rolou uma turnê na Europa, nos Estados Unidos e uma na América Latina. E agora, em julho, tem mais. A gente vai tocar até no Azerbaijão, na Turquia, Canadá, Portugal. Tem mais alguns shows na Europa, mas me fala um pouco da recepção do público lá, tanto nos Estados Unidos como na Europa, assim, ao receber uma banda instrumental brasileira, assim, Gabriel. Cara, não dá pra reclamar, é sempre muito positiva. Mas eu acho interessante que a gente percebeu que tem uma diferença muito grande de percepção do gringo pro brasileiro. A gente sempre apostou que o som ia bem lá fora, porque o brasileiro não gosta tanto de música instrumental, isso é uma coisa de gringo. Enfim, preconcepção aí, alguns preconceitos. Só que é curioso porque o público brasileiro enxerga o que tem de brasilidade na música da Celebrina e entende o que a gente está fazendo em termos de recriação do gênero de origem. Pega um baião e mistura lá com jongo, tá, sabe do que se trata. O americano não sabe o que tem de música brasileira. Para aquilo ali é tipo um jazz que tem um pouquinho de, sei lá, música latina, mas não sabe, não entende aquilo. E
Então fica numa outra camada, assim, de percepção, sabe? Muitas vezes eles não entendem o quão brasileiro é a Celebrina. Mas nem por isso a recepção é pior. É só um jeito diferente de entender a música que a gente não previu. Deixa você fugir aqui um pouco, Gabriel. Você dirigiu filmes de animação, foi isso? Ganhou prêmio, teve? Quando eu parei eu fiquei 10 anos longe da música. Aquele período que eu falei que foi o período de maturação da banda sem ela existir, que eu fiquei só compondo, foi quando eu larguei a música e fiquei fazendo animação. Eu tenho uma produtora que faz essencialmente publicidade, chama Vetor Zero. E eu faço comerciais, agora estou fazendo o meu primeiro longa, mas essa é a minha atividade, é o meu trabalho, digamos assim. Esse é o que você... É o meu trabalho, é o que eu acordo de manhã e faço. Celebrina eu me resguardo às madrugadas, noites e fim de semana. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. A gente sabe que dificilmente, infelizmente, colocar infelizmente aí, música instrumental irá tocar nas grandes FM. É uma luta né? Quando vocês decidiram juntar-se a banda Celebrina, vocês sabiam, tinham a noção disso? Que vocês estavam fazendo algo um pouco fora da curva ali. Gileno e Jades, por favor. Fala como é isso. Completamente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu há muito tempo eu trabalho com música instrumental, eu ainda não tinha achado um cara que tivesse a ótica que o Gabriel tem. O Gabriel conseguiu misturar, ele conseguiu colocar um tempero na música instrumental para fazer o que o Miles, o Miles foi o Miles Davis foi o único cara que pensou nisso, assim, abertamente e declaradamente. A música é do mundo. Sabe como que é? A música é do mundo. Ela pode ser do pescador que está ouvindo lá na canoa e pode ser do publicitário que está em cima num prédio, sabe? Na cobertura de um prédio ouvindo. E o Gabriel conseguiu reunir isso aqui no Celebrina. O som é degustável para A, B, C, D. Entendeu? Isso é uma coisa difícil. Inclusive eu posso dizer pra ele isso agora. Eu tô aprendendo isso com ele, porque eu não tinha isso. Nunca tinha declarado isso também. Não, também não. Interessante, né? Sem dúvida existe uma preocupação explícita mesmo na banda de ter até quando você fala lá de concepção de arranjo, ela é propositalmente nem tão complexa nem tão simples, porque a gente gosta de se comunicar, a gente quer ser ouvido. Então, por opção, às vezes a harmonia não vai para certos lugares. E pela mesma opção, ela também não restringe a certos lugares. E é, de certa forma, um desafio. Sem dúvida, porque fazer a música tocar significa que a gente quer tocar outra pessoa. Só que as pessoas têm backgrounds, bagagens diferentes. Como achar o que é um denominador comum para as pessoas, sabe? Isso é o desafio na hora que você está ali compondo, arranjando, tentar achar uma coisa que seja a sua verdade, a minha verdade como compositor, a verdade dos meninos como intérpretes e improvisadores, e o do ouvinte, né? Jades, por favor, fala um pouco aí. Isso que o Gileno falou, eu concordo plenamente. Como eu falei, eu toquei muito música instrumental, né, na minha carreira. Eu toquei pouco coisa com cantor ou com bandas mais pop, assim, né? E a gente tem aqui, pelo menos em São Paulo, uma estética de música instrumental, né? E em que a gente não se preocupa muito com as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Em relação ao timbre, em relação à composição, a gente faz 1 milhão de solos, de improvisos, fica lá uma música com 20 minutos de duração, e às vezes a gente não se preocupa com quem está ouvindo, né? O que as pessoas estão achando disso. E com o Celebrina eu comecei a pensar nisso, realmente também. Como é que o meu instrumento soa, né? Porque eu dou aula para adolescentes, por exemplo.
Os meus alunos, eles têm um timbre de bateria na cabeça deles que não tem muito a ver com o timbre de bateria que a gente usa aí na música instrumental daqui de São Paulo, por exemplo. Né? Isso fez com que eu mudasse meu jeito de tocar também. Há quem diga que isso é se vender, né? Mas não é. Traidor do movimento. Né? Exatamente. Mas isso é só um jeito da gente ser ouvido, né? Mas olha, esse pessoal que fala que é pra se vender, é que não tem leitinho das crianças ainda. É o pessoal que se vende. É o pessoal que se vende. É mais uma forma de se comunicar, na verdade, né? Sim, claro. Não existe um jeito de som, de bateria, né? Existem um milhão de jeitos de se tocar a bateria, de você mostrar o seu som, né? Aí você que vai escolher se vai alcançar mais ou menos pessoas. Programa Paiaiana Conectados, hoje batendo um papo aqui com o pessoal da banda Cilibrina. Vem aí o nosso terceiro quadro. Agora é a vez do escritor Darlan Zurk com o quadro Cultura Conectada. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A coluna cultural de hoje é dedicada à memória de Dona Maria Ramos, mãe do nosso locutor Carlos Silvio, Dona Maria Dinilza, Venilson, Elias, Jusileide Cruz, Padre Otávio, Renato do Raso, Seu Caboclo e Tio Toniquinho. Que eles descansem em paz. O tema de hoje é uma reinterpretação que fiz da antiga fábula da formiga, considerada trabalhadora, mais a cigarra, que passaria o tempo apenas se divertindo. O meu texto saiu na antologia Encontros, Desencontros Hoje, publicada pela editora Scortese em 2017. Para a formiga eu dei o nome de Músquia e a cigarra eu batizei de Berécia, uma homenagem respectivamente aos povoados, zonas rurais, Mosquito e Beré, os mais próximos do povoado Melancia, o qual pertence ao município baiano de Nova Açores. As fábulas são histórias que têm normalmente animais como personagem e parece que surgiram no Oriente. Os dois maiores autores desse gênero são o grego Esopo, que viveu no século VI a.C., e o francês Jean de La Fontaine, que é do século XVII. A minha narração a seguir tem um acompanhamento de um trecho da maravilhosa música clássica Sonata de Violino e Piano número 26, de Amadeus Mozart, que viveu no século XVIII. Tal música possui uma interação entre um violino e um piano que faz lembrar o diálogo conflituoso entre a formiga e a cigarra da fábula. O título do meu texto é uma pergunta: qual eu sou eu? Não acredito que é você, disse surpresa a formiga anciã Músquia para a cigarra Berécia, também anciã. Sim, sou eu mesma. E que surpresa boa revê-la. Como vai? Alegrou-se a cigarra. Vou lutando, muito trabalho ainda por executar. E, pelo visto, o tempo lhe fez bem, ao contrário de mim, disse a formiga. Obrigada, você está ótima. Eu continuo levando a vida na flauta, mas invejo a sua vitalidade e as suas conquistas, respondeu a cigarra. Eu é que invejo você, não tem compromisso com nada, além de si própria. É de uma liberdade descomunal. Sou livre, é verdade, porém não dei um rumo certo para a minha vida. Esse negócio de ausência de compromissos é péssimo, porque esvazia as responsabilidades e... A sua vida foi melhor que a minha, interrompeu a formiga. Que nada, a sua vida é que foi boa, disse em cima da bucha a cigarra. Não, você está enganada. Não, o engano é seu. Alto lá! Elevou a voz a formiga anciã Músquia com ar professoral e irritada. Se eu estiver certa sobre qual vida de nós duas é a melhor, vence o meu desejo de eu ser você, e você fica sendo eu. Por outro lado, se eu estiver errada, nós continuaríamos sendo o que somos hoje. E continuando o que somos hoje, cada uma quer ser a outra de nós duas novamente. Ou seja, vivemos uma vida que não desejamos. E ainda que consigamos realizar tal mudança, a vontade de uma ser a outra reaparece. Portanto, não somos o que somos nem adianta sermos, pois queremos sempre o outro em nós ou uma de nós em outro eu, que não seria mais eu, nem você.
Criatura, agora você fez uma análise na qual não entendi nada. Ou entendi tudo, e o outro eu, que não sou eu, foi quem não entendeu coisa nenhuma. Acho melhor eu ir embora. Espera um pouco, eu acho mesmo que é melhor ir embora, ou alguém em mim está achando isso no meu lugar? Filosofou também com nível elevadíssimo a cigarra anciã Berécia. Danou-se. Nem eu, que deveria ser você, quero saber da possibilidade de ser eu mesma, que, no fundo, talvez seja eu de fato. E afinal, quem é você e qual eu sou eu? Perguntou a formiga músquia, mais confusa do que ela própria consegue ser. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Programa Paiaiana Conectados, esse foi o escritor Darlan Zurk. Eu tô observando vocês ouvindo e rindo. Foi muito bom, foi bom demais a história. Legal, né? Quem sou eu, então? Eu vou mandar esse áudio no seu zap depois. Muito bem. Vou mandar, entendeu? E se quiser conhecer mais o trabalho do escritor Darlan Zurk, é darlanzurk.com. A Jennifer tá dizendo aqui, banda Cilibrina sensacional, inovando no cenário musical da música instrumental popular brasileira. Valdo dando os parabéns, muito obrigado. A Joela Mineiro dizendo aqui, gostei muito do trabalho da banda, não conhecia. Muito bacana, adoro música instrumental. Ela tá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Manda um abraço pra ela, Gabriel. Beijo, não só pra todo o povo de Minas. E um beijo pra Jennifer, que é minha esposa. Eu não falei o sobrenome de propósito, viu? Michele Boy dizendo aqui também que é muito bom. Ela está em Belfort Roxo. Adonias Borges, Renan Silva, Luci Clécio, muito obrigado. Maria do Carmo, muito obrigado. Eveline também dizendo aqui que a coluna do Darlan tá sensacional. Obrigado a todos vocês aí. Ô Gabriel, manda. Uma curiosidade que me despertou durante a semana, ouvindo os dois discos, entendeu? Como é que se dá a criação dos nomes das músicas? É curioso. Música instrumental, você não tem compromisso algum de trazer o refrão ou o nome do verso pra música. Como eu falei, como eu acompanho muito no computador, aquele primeiro rabisco de ideia, eu tenho que salvar. Eu tenho que botar um nome no arquivo. Só que não é o momento que eu tô pensando na música, inclusive eu não sei nem o que vai virar aquela música. Sim. Então, normalmente, os nomes não têm muito sentido, porque é um nome de arquivo. E tem que ser alguma coisa marcante para eu poder lembrar depois. Sei lá, Rochedo. Por exemplo, essa que tá tocando. Avante. Essa foi uma música que ela chamava... Não, essa é o título dela. É que ela veio meio inteirinha. Essa daí não vale muito, não. Ela não veio muito em picado. Agora, por que Zé Pereira? Zé Pereira, essa daí tem história, isso? Tem história. Não, é o nome de um ritmo, na verdade. O ritmo de abertura dele... Esse ritmo é um ritmo que rola no carnaval. A galera que se fantasia de ursa sai pedindo dinheiro. Ah lá, a ursa quer dinheiro, quem não dá é pirantins. Chama Zé Pereira. E aí foi a inspiração rítmica para a introdução da música. Descreve aí pra mim, por favor, se há alguma diferença entre o primeiro disco e o segundo. Tem. O primeiro, a gente tá sempre se descobrindo, mas acho que existiu, depois de gravar o primeiro disco, uma vontade de abrasileirar um pouquinho mais. E foi isso que a gente tentou no segundo, e a vontade continua. E o terceiro está sendo criado com algumas novidades, mas sempre na direção. Acho que a diferença do segundo para o terceiro disco pretende ser amplificada no terceiro. No início você falou da riqueza até cultural da música brasileira, da cultura brasileira. E aí vai uma pergunta até para os três, né? A musicalidade de vocês é genuinamente brasileira? Eu posso começar respondendo que eu me considero um ignorante de jazz.
Mesmo. A minha formação, ela Sério? Juro por Deus, sem falar, sem modéstias, eu realmente não é a minha praia, não é o que eu tenho eu conheço. O que eu conheço muito é forró, choro e frevo. Isso é o que eu tenho um repertório na minha cabeça, consigo cantarolar uma infinidade. E é de onde eu, enfim, tenho baseado a minha formação ser erudita. Sim. E Gileno? Você imagina eu, né, que nasci lá no meio do mato, a 12 horas de barco de Belém. Você imagina o que eu não ouvi na infância, né? Cara, eu ouvi muito jazz, mas eu não me considero jazzman, porque jazzman é aquele cara, o jazzman americano, ele é assim, ele começa a tirar, a copiar toda a história, né? Então ele começa Parker, Coltrane, aí os guitarristas vêm lá Barney Kessel, Herbie Ellis, Jim Howe, Joey Pass, aí vem os mais novos, né, que a rapaziada já conhece, o Pat Metheny, o Scofield, mas existe a cultura americana é assim, copia e a partir daí você cria, né? A nossa é bem diferente. Jades? Eu me considero genuinamente paulistano, sabe? É uma mistura de tudo. Eu sou filho de pai pernambucano com mãe mineira. A mistura Bahia. E eu fui muito influenciado pela cena do jazz de São Paulo também, pelos músicos daqui. Mas eu não me considero um baterista de jazz, não. Que legal. Eu considero baterista brasileiro. Eu toco jazz, parece mais com samba do que com jazz. A Jussi Alves está dizendo aqui, sou fã do Cilibrina, som internacional e de qualidade. Aí, ó, internacional porque toca em outros locais, entendeu? Então já internacional. A Andréa Esmério também aqui dizendo aqui, sensacional, muito obrigado. Gabriel, manda. Toca onde hoje? Hoje a gente toca no Bona Pinheiros, às 9 horas da noite. E os próximos shows? E aí tem quarta-feira, tem um show bem interessante, é gratuito, ali no SESI, da Avenida Paulista, às 8 horas da noite. Sim. É a abertura da mostra SESI de música instrumental. Vai fazer o primeiro show, um show que promete. Muito bom, muito bom. E um turnê internacional vai sair quando? Em julho. Vocês estão rodando o mundo novamente? Embarca para a Europa e, como eu falei, a gente vai dar uma passadinha ali no Oriente Médio. Sites e redes sociais de vocês? O Instagram é Cilibrina, @Cilibrina, Facebook também, tem canal do YouTube, mas o nosso grande canal de comunicação a gente acha que é o Instagram mesmo. Instagram, né? Onde a gente mantém uma agenda. Tem o site, cilibrina.band, cilibrina.com, tem um monte. Botar Cilibrina no Google vai dar todo caminho na venda. E no YouTube tem os vídeos, né? Tem muitos vídeos no YouTube que a gente lança agora. O segundo a gente vai estar lançando, acho que um por mês, os clipes do segundo hora, que é uma gravação ao vivo, não é a gravação do disco. É uma versão ao vivo do disco estandarte. Honrado com a presença de vocês aqui. O meu muito obrigado mesmo. Sucesso, e as portas estão abertas para tudo. Obrigado, Jades. Obrigado, Gileno. Obrigado, Gabriel. Tá bom, cara. Obrigado. Se animar, espero você e os ouvintes lá no show hoje à noite ou quarta-feira no SESI. Mas na quarta-feira eu vou. Maravilha. Quarta-feira eu vou. Hoje não dá não, mas quarta-feira eu dou, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Obrigado de coração mesmo, viu? Valeu. Obrigado, valeu, galera. Obrigado a todos vocês que estiveram conectados até agora com a gente. O meu muito obrigado. Amanhã às 19 horas tem a reprise desse programa. Bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Não se esqueça, você também pode ajudar a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org e faça uma doação. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio. Oh
Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Conheça o projeto Família Acolhedora da FUNSAI.